Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais sobre cinema, tá? Vamos falar mais dos filmes que estão estreando aí no Rio de Janeiro, em circuito nacional, tá? E hoje eu quero trazer um filme chamado A Noite das Bruxas. O que esse filme tem de tão especial? É o terceiro filme, né, que o Kenneth Branagh faz, né, ele dirigindo e atuando, né, e fazendo o famoso personagem, né, da Agatha Christie, né, o Sr. Hercule Poirot, né. A gente já teve assassinato no Expresso Oriente, já tivemos morte sobre o Nilo, e agora é a Noite das Bruxas, mais uma história da Agatha Christie aí, sendo passada pelos cinemas na mão do Kenneth Branagh. Quer dizer, é um atorzaço, né? Eu gosto muito do Kenneth Branagh, eu gosto muito de ver ele atuando, eu gosto muito da presença dele de tela, ele é um excelente ator, né? Um excelente diretor também, né? Então, cara, é o tipo do filme que você vai ver, você vai para ver o ator e também o diretor de quebra, que são o mesmo cara, e ele é muito eficiente nas duas coisas que ele faz, né? E o que fala desse filme, né? O que esse filme tem de especial? É novamente um filme de assassinato, né? Que ele vai desvendar, né? O nosso Hercule Poirot está vivendo em Veneza, né, em 1947, 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Ele está praticamente aposentado, não quer mais pegar caso nenhum, né? Ele não está mais afim de saber de caso. Mas uma escritora, né, de romances policiais, né, é a Agatha Christie ali, essa mulher, né? Ela chama ele, né, para tentar desmascarar uma vidente, né? Uma vidente que ela não conseguiu desmascarar, que ela está praticamente já acreditando na vidência da mulher. E quem é essa vidente, gente? Essa vidente é interpretada pela Michelle Yeoh, né? Mais um brinde aí, né, nesse filme, né? E aí o que acontece? Eles vão num palácio, né, numa mansão em Veneza, né, que aconteceu um assassinato há alguns anos atrás, né? Aconteceu um assassinato, as pessoas acham que foi suicídio, as pessoas acham que a pessoa que foi morta, que era uma moça, foi assassinada pelas assombrações que pairavam na casa, né? E o Hercule Poirot, e a vidente foi chamada para, vamos dizer assim, fazer uma sessão espírita para ver se conseguia falar com a garota que morreu, né? E aquele Poirot foi para lá, entendeu? Para tentar desvendar a vidente, porque ele achava que a vidente era uma tremenda, uma charlatona, né? E ao mesmo tempo investigar o caso, né? Mas ele não estava com muita vontade de investigar o caso. E ele foi lá mais para desvendar, né, o mistério da vidente, coisa e tal, né? E aí quando está tendo a sessão espírita, né, essa vidente começa a manipular máquinas de escrever, que é como se fosse a alma conversando com ela, não sei o que, coisa e tal. E a gente vai ter a situação, né, de que o Hercule Poirot percebe que aquilo é uma farsa, né? É uma sessão espírita fake, né? Ele consegue desvendar, né, na genialidade dele de detetive, coisa e tal. Mas depois a vidente, que é interpretada pela Michelle Yeoh, recebe um santo lá, que seria a menina, coisa e tal, né? E ele não consegue explicar aquilo, começam a acontecer fenômenos estranhos na casa, você tem pequenas explosões, coisas é, apagando, acendendo, coisas quebrando, se despedaçando sozinhas, né? E aí o que vai acontecer? Nesse ínterim, né, a vidente acaba sendo assassinada. Ela é jogada do alto de uma janela, né? A janela ficava no andar mais alto e ela morre empalada numa estátua. Isso daí é o suficiente, né, para o nosso Hercule Poirot, né, voltar a ser o detetive de sempre. Ele tranca o palácio, ele tranca essa mansão com todos os suspeitos lá dentro, né? A gente sabe que nessas histórias da Agatha Christie você tem uma diversidade muito grande de personagens, cada um com sua motivação ou não para matar a pessoa, para matar a vítima, né, que foi assassinada no romance policial, né? E aí o Hercule Poirot vai usando lá a ordem e a lógica, né? Acho que era mais ou menos isso que ele falava, que ele ordenava, vamos dizer assim, os fatos e depois analisava eles logicamente para chegar ao assassino, né? E ele vai fazendo isso e aí é aquela coisa, né? A graça do filme está nisso, né? A graça do filme está no momento em que ele desvenda, né, o crime, né?
É muito interessante. Essas histórias da Agatha Christie são muito interessantes. Eu confesso a vocês que eu gostaria de ler mais a Agatha Christie, tá? Mas eu me lembro, ao que me lembro, eu só li um livro dela, né? Eu sou de uma geração que realmente já é uma geração mais audiovisual, né? Que acabou não lendo tanto, né? Quanto deveria, de repente, né? Não deu todos os grandes romances da literatura universal, não teve... Pessoas de uma gerações anteriores a minha têm uma bagagem de leitura nessa área aí muito maior, né? Mas eu, por exemplo, quando eu estava lá na minha sétima série, que seria o oitavo ano hoje, né? Minha professora de português mandou a gente ler, né? A gente fazia prova de livro antigamente, né? Ela mandou a gente ler O Assassinato de Roger Ackroyd, né? Da Agatha Christie. E eu confesso a vocês que eu gostei muito de ter lido o livro. Que o livro era escrito em primeira pessoa, né? Tinha um personagem, né? No caso. O detetive era o Hercule Poirot, né? Já foi bacana aí, né? Depois a gente viu Morte, depois a gente vê Morte sobre o Nilo, né? Com David Niven, o Peter Ustinov, né? Fazendo o Hercule Poirot, né? Com a Bette Davis, né? Aquela versão antiga de Morte sobre o Nilo, né? Que a gente que já se passou na televisão há lá vai 30 anos, né? E o Hercule Poirot era também um baita de um personagem ali, né? Interpretado pelo Peter Ustinov, né? Mas eu gostei muito do caso dos 10 negrinhos e geralmente é o capítulo final, né, que chama a atenção, né? Quando o Hercule Poirot chama todos os suspeitos, né, e fala quem matou foi fulano de tal. E aí ele vai raciocinando logicamente todas as evidências que ele foi colhendo ao longo do livro, né, e encaixa todas aquelas peças perfeitamente, né? E no caso, né, desse assassinato de Roger Ackroyd aí, que era narrado em primeira pessoa, era narrado por um personagem do filme, o personagem do filme do livro, né? O personagem do livro é que tinha, né, sido o assassino, né? Interessante foi isso, né? Então essas histórias da Agatha Christie são muito bacanas e interpretadas pelo Kenneth Branagh, que fica melhor ainda, né? O que eu posso falar desse filme do ponto de vista mais estético? O filme ele se passa todo dentro da mansão, né? Grande parte do filme se passa toda dentro de uma mansão, que é um cenário totalmente escuro. Deve ter sido difícil pra caramba pra filmar aquilo, tá? Lembra demais, tem lances muito de expressionistas, né? A gente tem falado do cinema noir também recentemente, lembra muito a coisa do cinema noir também, entendeu? E do ponto de vista estético, né, toda essa escuridão, né, toda essa coisa do claro e do escuro, do contraste forte entre claro e escuro, né, é uma coisa que atrai realmente no filme. É uma característica interessante do filme, é uma característica técnica, uma característica estética do filme, né, que marca muito, né? E você tem closes também nessa escuridão toda que são muito interessantes, né? E aí você tem também essa mistura de gêneros, né? Você também tem, além do policial, do suspense, né? Rola um pouquinho de terror aí, aqui ou ali, com almas penadas, né? Dando suas cantaroladas, né? Supostas almas penadas dando suas cantaroladas, né? Atormentando Poirot, que é um cético de carteirinha, né? No caso, né? E aí ele vai aos poucos desvendando, né, esses crimes, né, e vai chegando a conclusões brilhantes. São sempre histórias muito bem construídas, muito bem montadas, né? A Agatha Christie era demais, né? Ela era uma escritora de mão cheia, né? Então, gente, recomendo demais, tá? Esse terceiro filme do Kenneth Branagh eu achei bem interessante. Talvez mais interessante que o Morte sobre o Nilo, tá? O Assassinato no Expresso Oriente foi muito bom, foi o primeiro, tá? Morte sobre o Nilo foi bom também, tá? Só que é aquela coisa, a gente comparava muito com a versão da Morte sobre o Nilo do David Niven, do Peter Ustinov e da Bette Davis, né? Então já tem uma covardiazinha aí nessa história, né? E agora, A Noite das Bruxas, né? Você volta a ver, né? O nosso Kenneth Branagh ali trabalhando, né? Dentro dessa estética meio noir, meio expressionista, né? Que ficou muito legal, ficou muito interessante, tá? E é um filme que eu recomendo fortemente para vocês, para quem é fã do Kenneth Branagh, para quem é fã da Agatha Christie, que para quem é fã dos dois filmes anteriores, esse filme não fica nada a dever aos anteriores. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá?
Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa mais sobre filmes aí com vocês, tá bom? Abração, fui. Até a próxima.